We have our Didis with us, Jayanti Didi and Moini Didi. So once again, gostaria de dar boas-vindas a Didi, boas-vindas especiais. E também Mohini Didi. So first we will start with Baba's remembrance. Vamos começar primeiro com a lembrança de Baba, receber Drishti das nossas duas Didis e então começar. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Anytime I come to her and say, Dadi, we're getting this house, we're doing this, she has two words. ये तो बड़ी बात नहीं है. Sempre que eu venho falar com ela, ela fala assim, isso não é uma coisa grande, isso é uma coisa pequena. Sempre que a gente ia para consultar, a resposta dela era tão generosa, ela dizia, não é uma grande coisa, isso vai acontecer. Então, elas têm dois pensamentos muito puros que ela tem. Eu me lembro desses dois pensamentos muito. Um é o amor por Deus que ela tem. E, em segundo lugar, o serviço, o amor pelo serviço, o amor de Deus para a humanidade. I want to share the story of Dadi's. Gostaria de compartilhar a história da determinação de Dadi. Ela era determinada em dois modos muito específicos. Primeiro, determinada em encontrar Deus. E, em segundo lugar, a vida dela não deveria ser para ela, para seu próprio conforto, mas deveria ser de serviço às pessoas. E é exatamente isso que está acontecendo. Ela é aquela que abriu o coração, abriu a porta do meu coração para deixar que Deus entrasse. Essa é a voz de uma outra pessoa, não de Jayanti. Referência ao futuro da humanidade. Recepção em Anson.
Oh. Londres, em 84. Baba ki badi laad. Om Shanti. Om Shanti. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas as duas Didis. Mohini Didi trouxe flor para a gente, Didi. Muito obrigada. So, Didis, we would like to Nós gostaríamos, Didis, de deixar esses momentos que vocês tiveram por anos, tão boas memórias de estarem com Dadidi. Será que vocês poderiam levar todos nós para esses momentos? Porque nós também queremos segurar a mão dela, como vocês fizeram também, tomar driste, como vocês fizeram, e também ficar perto dela, como vocês estavam. Então, gostaríamos de ouvir essas histórias de vocês. Peleap. Om Shanti. Om Shanti. Os olhos de Dadi estavam sempre úmidos de amor por Baba e compartilhava esse amor com todos nós. Acho que são emoções muito mistas hoje, desde o início, que começamos, o mês de março, começamos a falar das diferentes facetas da Diamond. A presença dela era tal, e as emoções também da presença dela, e também o amor que ela dava. O que eu realmente valorizo muito é a confiança que ela tinha. O amor de Deus, ela experimentava isso, e aí ela nos dava esse amor. Então, eu realmente, hoje de manhã, como eu disse, veio um pouquinho de emoção, e também senti muito a presença de Dadi. Tudo o que ela, Dadi, fez pela Yagya, por toda a família, pessoalmente para mim, claro, todas as almas ancestrais nos deram tanto, e às vezes eu penso, eu realmente satisfiz todos os desejos e esperanças que Dadi tinha em mim. Como vocês sabem, ela tinha um caráter muito ambicioso, ela tinha tantas esperanças em todos nós. E eu sei que às vezes eu conseguia satisfazer isso, eu sinto, mas às vezes não, porque naquela época eu sentia que não conseguiria fazer. Desde que Dadi foi embora, eu definitivamente sinto que ela quer que eu preencha todos esses desejos que ela tinha. E então, é como se ela estivesse comigo para que eu possa fazer, e ainda há essas esperanças, desejos, embora eu esteja usando essa palavra desejo, de fazer o serviço para Baba. Cada pensamento vai ser preenchido. Esses são os sentimentos que eu tenho. Eu também tenho falado um pouco. Uma coisa é receber e reconhecer o amor de Deus e reconhecer, mas outra coisa é expressar esse amor em pensamentos, palavras e ações. Então, cada passo que ela dava, cada pensamento, cada ação era especial, cheia de amor de Deus para os filhos de Baba, para o mundo.
a sua natureza gentil, bondosa, ela era muito bondosa, a sua natureza amorosa, mas também generosidade. Eu jamais encontrei nenhuma outra pessoa com esse tanto de coração ilimitado, generoso. Todas as ações que ela fez foram muito caridosas. Então, eu estava pensando muito profundamente como nós definimos uma alma caridosa. Isso preenche sua necessidade na hora de necessidade, na hora certa, é a definição. Às vezes ela aparecia no meu quarto e ela às vezes trazia toles, às vezes trazia néctar, se eu não tivesse ido para a aula. E ela nunca me fazia ciente de por que você não foi para a aula, porque você não estava lá, nada. Mas tudo que eu não conseguia receber, ela trazia para mim. Uma, eu fui tocada de forma muito pessoal. Na última vez que ela veio a Peace Village, ela ficou 10 dias conosco. Nossos quartos ficavam perto um do outro, um na frente do outro. Eu pensei, eu vou, eu vou convidá-la. Eu disse para ela ver, e ela vinha e batia um papo espiritual, e era isso que ela gostava muito, era um momento assim que ela gostava muito. E, e às vezes ela vinha para o meu quarto, falei, eu quero ir para o quarto do Mohini. E a gente conversava, e sempre que ela vinha de Londres, ela te trazia presentes incríveis. Eu ainda tenho um grande diamante, presentes muito bonitos. Aí ela olhava assim e falava, que presente eu deveria levar comigo? Aí ela olhou para o globo e falou assim, eu gostaria disso, que é meu memorial. Mas era bastante pesado, mas esse globo girava com energia solar. Um outro globo. Ela falou, isso é muito bonito, eu também vou levar esse. E então ela levou os dois. Então, essa questão de compartilhar presentes pode ser uma coisa muito simples, mas quando vem do coração, o amor que ela tinha e a coisa, ela pensava em trazer a coisa melhor e compartilhar. Então, essa bondade, essa doação, tudo nela era tão real, ninguém sentia que ela estava tentando te agradar. Muitas vezes eu dizia para a Dade, eu não consigo fazer isso. Ela falava, você pode fazer, eu sei que você pode fazer. E eu compartilhava que o maior presente que eu tive era a confiança que ela tinha em mim, de que eu faria muitas coisas, e coisas que eu nem tinha a informação, a educação para fazer, mas a confiança que ela tinha em mim, então eu deveria tentar, deveria fazer, então em alguma extensão eu consegui fazer. Então, realmente, muitas experiências. Ok, gente bem. Muito. Vou compartilhar uma cena que eu me lembro bem. A Global House começou em 81, tinha acabado de começar, e nós começamos em setembro, você também estava lá para a inauguração, e um irmão trouxe vários suéteres que ele deu para a Dade, apresentou e falou, Dade, você pode compartilhar com quem você quiser. E ela viu que eles eram grossos, bem quentinhos, confortáveis, e disse, quanto isso custa? Ele ficou um pouco envergonhado, porque ele trouxe como presente.
para dar. Ela falou: não, me diga, porque eu quero que você me diga, é porque eu quero mais, mais um tanto. Ela falou: ok, eu vou trazer. E ele não falou o preço. No outro dia, ele trouxe mais 12. E ela falou para ele: muito bonito, porque eu quero dar isso para todo o grupo de irmãos que estão servindo como segurança, aqueles que tomam conta da house, porque é muito, muito frio, eles ficam a noite toda, né, de segurança. Então ele ficou muito feliz que ela aceitou com amor e compartilhou com as pessoas que precisavam. Aí ele disse: como que. E ele falou: como você tem um coração tão grande e generoso, e eu nem pensei nisso antes. E ela sorriu e disse: bem, primeiro temos de ter um coração limpo, e depois precisamos ter um grande coração. Então podemos ter um coração generoso. Então, a cada passo do caminho, como você disse antes, Dade estava pensando no serviço, na família, e algo que ela ensinava é que algumas pessoas se concentram só no serviço de dentro, e outros só de fora. Mas, de fato, a gente deveria pensar nos dois, ou seja, pensar nos estudantes e também pensar nos residentes. E então, esse é o indoors, pensar nas aulas, sustento, mas também das pessoas que são o serviço, os servidores que estão fazendo o serviço, e outdoors, as pessoas da mídia do mundo e aqueles com high profile. Então, eu acho que o intelecto de idade era tal intelecto polivalente que ela queria fazer tudo e ela se certificava de que tudo estava certo. Como ela ia em Nova York, por exemplo, ela falava: olha, não pense no meu descanso nem nada. Pense sobre o que é necessário. Então, os estudantes tinham necessidade, os alunos tinham necessidade, os residentes, as pessoas de fora, e ela dizia: eu vou fazer tudo isso. Então, esse foi um treinamento muito importante para todos nós, termos essa visão all-round, polivalente de serviço e satisfazer todas as almas. Isso fazia parte de seu coração generoso, não pensar apenas em um indivíduo, mas em todos. Outra situação em que vi uma pessoa visitando Londres, idade, compartilhou muitas esperanças e pensamentos sobre o que ela poderia estar fazendo, e ela não preencheu ainda 10% daquela. Ela fez um pouquinho de serviço, mas, como eu disse, nem 10%. E então, desta vez, ela estava em Londres e ela foi encontrar Dade. Dade deu boas-vindas e deu muito tempo para ela, muito tempo. Ela saiu da sala de Baba e disse: uau, eu não esperava que idade me desse esse tanto de tempo. Eu achei que ela só ia dizer: como é que você não fez nada ainda? Mas Dade simplesmente me deu muito amor. Então, o tempo passou, essa alma cumpriu, satisfez o amor e a esperança que Dade tinha nela. Então, é verdade que Dade nos ensinou, por exemplo, ela não falava faça isso, aquilo, ela fazia ela mesma. E claro, a gente dizia assim: é isso que está acontecendo. Ela falava assim: quem é meu professor? E a cada passo ela só pensava: Baba, Baba, Baba. O que que Baba fazia? O que que Baba faz? Essas memórias de Baba, ela mantinha viva. Uma das coisas que eu estava pensando recentemente
assim como a gente está tão ciente de pensamentos e sentimentos, às vezes a gente tem pensamentos inúteis e a gente sabe o impacto que isso tem. E quando a gente tem pensamentos elevados, a gente também sabe do impacto que isso tem. Mas ela estava muito focada no Chit. E ela pensava em limpar o Chita e esses traços de memória. Quando ela compartilhava as memórias de Baba, de 80, 60 anos atrás, como é que ela lembrava isso em tais detalhes que ela conseguia compartilhar e trazia aquilo de forma tão viva? Quando alguém perguntava isso, ela falava assim: "O que é que você acha que eu faço o dia inteiro? Eu me entretenho com essas memórias, eu faço essas memórias emergirem, elas ficam vivas comigo". E o que acontece conosco é que se há algo de profundo tristeza, é aquilo que vem e que emerge em nossos pensamentos e sentimentos. As memórias disparam essas memórias, mas ela não, ela terminou com todas as histórias de tristeza ou de antes de guião ou de algum desafio da jornada. Ela só mantinha as memórias de alegria, felicidade e compartilhava essas coisas. E essas memórias, esses sentimentos puros eram sempre highlighted. Então, cada passo no caminho era baba, era serviço, e era esta consciência de que tudo que eu faço, outros vão vir e seguir. Então, ela nos lembrava que esse era o mantra de Baba e que ela aprendeu tanto. E então, Dade tornou-se Karmatita e eu pude ver o empenho que ela teve sobre si mesma. Ela disse: 10% é do lado de fora e 90% é do lado de dentro da alma. E eu posso calcular desde manhã até a noite, bem tarde da noite, ela compartilhava. Às vezes ela falava 8 horas por dia. E uma outra coisa que ela fazia também era praticar as coisas internamente, ir muito profundo para dentro. E no início ela compartilhava muito, ela compartilhava esses lindos revolvimentos que ela tinha. E ela abriu as portas para muitos segredos de Guiana, porque ela tinha conversas com Baba, falava de alguma coisa, se lembrava das respostas de Baba anos e anos depois, e nos contava, e não só revolver, mas ela tinha uma experiência intensa daquilo. Hoje eu lia a revisão de Avyakt de Bagdad, vi que ela estava praticando. Ela ouvia e praticava. Certamente naquela época, na hora eu não estava praticando, mas agora eu lendo, eu lembro que era isso que ela estava fazendo, ela estava experimentando isso. E é isso que Baba quer que a gente faça agora também. É muito, pensamentos muito poderosos, sentimentos muito poderosos conectados à Dade. Também a humildade de Dade. Ela queria que os outros ficassem na frente dela, bem lá em cima. Ela queria que todos progredissem. O sinal de um líder é que eles quer que os outros vão para frente. Não é que eu deveria conduzir e os outros atrás. Não, todos deveriam ser um líder. A visão de idade era muito ampla. Todos estavam falando. Em 69, ela estava pedia para que eu fosse para Londres e eu queria ficar em Bharat, mas ela queria que eu fosse e eu falei Dade, Londres é cheio demais. Ela falou, não, eu vejo milhares de almas esperando por Baba.
Então, essas milhares de almas que ela falava naquela alma, ela viu, de fato, essas almas. E aconteceu durante a sua vida que Baba cumpriu essa visão dela, que ela pôde ver várias dessas milhares de almas em Brasil, em Nova York, claro, em Madhubam, milhares e milhares dessas almas. E, ela viu essas almas que agora estão fazendo o serviço do continente, etc. E com tudo isso, eles também, quando ela via, por exemplo, uma pessoa jovem, ela não via uma pessoa jovem, mas ela via, assim, uma pessoa que poderia levar a responsabilidade de um continente inteiro, como Charlie, como Ken. Então, muitos sentimentos, pensamentos. Muito obrigada, Mohini Bene e Bhumi Ben, por criarem esse evento. Especialmente nos países estrangeiros, todos estão pensando em idade por causa do sustento e amor que eles receberam, mas é incrível como ela foi capaz, com a confiança, ela, claro, ela era Trikaldarshi, ela devia ver o tipo de responsabilidade que a gente teria de ter e o que precisávamos, mas ela era tão prática em tudo. Eu me lembro muitas coisas, mas uma coisa, qualquer capacidade que eu tinha, porque Dade queria que eu fizesse, ela confiava em mim. Say so many things. They bring budget, and I don't understand. Can you take it? Can you help me with that? Ela pediu para a Sister Mohini ajudar na questão do Haiti, e porque ela não sabia nada. E eu falei, Dade, eu não sei nada de computador, eu não sou uma pessoa que lida com tecnologia, eu nunca lidei com computador. Ela disse, mas você pode fazer, você pode. Eu falei, ok. Então, eu comecei a aprender um pouquinho. Então, tantas coisas vieram, não é realmente de meu interesse, mas ela disse, você pode fazer, você pode fazer. Então, eu vi que a confiança que ela tinha em mim me ajudou a fazer tantas coisas. Então, foi a confiança dela. O que eu vejo também com Dade, eu me sinto muito grata, porque, no final, o ano passado, em outubro, quando eu encontrei com ela a última vez, eu a vi no hospital por alguns momentos, e ela me deu um drish muito longo. E ela disse, escreva esta mensagem para o mundo inteiro, anote, que tem de haver honestidade, verdade, tem de haver simplicidade e limpeza. Diga a todos no mundo de que isso é muito, muito importante. Escreva isso para todos. E o que eu vi, Baba fala sobre renúncia, imagem de tapácia, e então o serviço verdadeiro acontece para todos nós. Eu vejo que ao nos relembrarmos da fundação de idade e o exemplo que nós temos na nossa frente é a renúncia dela. Nada para si. É incrível que faz um ano que a gente está fazendo isso com a Viat Parivar, esse compartilhamento espiritual, e eu estava notando quanto
quão pouco cada um precisa. A gente realmente não precisa de muito. A simplicidade de Dade teve muito impacto em mim e muitos outros. Honestidade na extensão que o tempo, pensamentos, não só honestidade em dinheiro, mas nos relacionamentos, em cuidar e amar todos. I think really to make, one day she was saying to me, Um dia ela estava me dizendo, Daddy, I said, Daddy, eu disse, Dade, você é tão grandiosa. is because Ela, of me, and whatever I am because of all of you. ela disse, tudo que você é por causa de mim e tudo que eu sou é por causa de todos vocês. Isso ficou comigo. E hoje em dia eu me lembro como nós podemos ajudar na família, do modo como Dade nos ajudou, porque é isso que é mais necessário. Todos têm conhecimento, todo mundo revolve de seu próprio modo, mas o que é necessário é que cada filho de Baba agora deve ser como o que Dade estava fazendo. Como ela doava, o que eu recebi, eu deveria doar, compartilhar com os outros, para que eles também experimentem a mesma confiança, o mesmo autorrespeito e também a coragem. Quando ela veio a Londres, naquela época a gente não tinha carro, só tinha um irmão com um carro pequeno. E somente quando ele estava disponível. Então, Dr. Nirmala e eu íamos de ônibus, íamos e voltávamos para as palestras. E ela sentia, ela falava assim, eu quero ir. Eu falei, Dade, não tem transporte. Quando o gente veio, a gente já tinha um carro pequeno, mas naquela época não tinha. E ela também ia de ônibus. E mesmo para encontrar sapatos do tamanho dela era tão difícil porque ela tinha um pé muito pequenininho, era difícil. Então eu preciso encontrar um sapato para Dade, um casaco para ela por causa do frio. Eu falei, Dade, se você for conosco, você não pode ir de sandálias, porque aquilo vai cair no ônibus. E também as escadas para subir era tão alto. E ela falava, não, você pode me erguer, não é? Então eu podia fazer, porque eu tinha mais ou menos duas vezes mais altura que ela. Então nunca houve nela, nem eu nunca vi nem um pouquinho de ansiedade. Eu não posso dizer que eu não tenha ansiedade. 2, 3 anos eu fui para um avião e a hora que a porta fechou, eu falei, gente, ela falou assim, vai ter 15 horas eu vou ficar dentro. Então, essa ansiedade. Nos centros, no início, haviam bem poucas facilidades, mas nada incomodava. Quando a gente foi ao Brasil também, para sair do avião até o aeroporto, a entrada ali da porta, tinha um ônibus, mas era tão alto o degrau. E eu tive que erguê-la, mas ela não estava nem um pouquinho ansiosa. Como é que eu vou conseguir? E todos nós, a gente ainda pensa, como é que eu vou conseguir? Mas não, ela não tinha nada disso. Então, não sei que tipo de poder. Em Caribe, ela estava comigo 10 dias, 5 dias em algum lugar. Eu terminava o meu trabalho. Ela falava assim, eu quero ir. Eu falava, não, mas não tem reserva. Quando ela dizia alguma coisa, acontecia.
Daddy, there is no plane ticket, there Uma is vez ela estava em Guiana, queria ir para Suriname. Falou, não tem nada, não tem reserva. Aí a gente pegou, ela falou, não, eu quero ir. A gente pegou o barco, pegou o ônibus, imagine. Uma vez ela estava em Trindade, estava sozinha. Quando chegamos lá, em 2 locais diferentes, we couldn't find her for many hours, and we a said, gente não conseguia encontrá-la por várias horas. Onde está Dade? and then after a few hours, she was Depois de sitting algumas very horas, comfortably, ela estava sentada muito confortavelmente continued friendship or whatever. So that was her art of no, friendship. num office room, fazendo amizade com eles. Essa era a arte dela, isso era no aeroporto. E ela pensava, os filhos vão me encontrar. E ela estava lá, ela distribuía tantos toles ilimitados. People first time who will Primeira, give to Tony, no, please let's take it. lá nos Estados Unidos, na ONU, ela levou levou a comida, levou o Tony, e ela falou, é da Bandara de Baba, é um pouquinho de... Ela falou, cada grãozinho de Deus, cada um tem que receber. Então, ela tinha tal sentimento profundo e espiritual, e tudo aquilo foi muito bem recebido. Era a primeira vez que isso acontecia. Because whenever we want to take from your hand, you don't give. Why? You are so attached. You know, you had to kind of make things light. So one time at customs, you know, she had Uma to. vez ela estava na alfândega By the time you all put in the e ela bag, estava dando tole. E ela nunca queria deixar a latinha de tole, porque ela pensava, não, ainda vai vir alguém. Porque no coração dela, ela queria que todos recebessem aquilo que Deus doava para ela. Ela tinha muita coragem religious leaders at UN. da UN, da ONU, e ela estava lendo. Eu estava pensando, mesmo para mim, às vezes, eu não acho que eu consigo fazer, mas ela simplesmente, lendo em inglês, ela leu nessa conferência, ela fazia as coisas para glorificar Baba, nunca para seu nome, fama. Nunca, é incrível que ela nunca teve esse tipo de coisa. Ela brincava. Ela era um ser tão pequenininha com tanta coragem. A minha coragem também veio de Dade. Ela dizia, você é muito valente, muito corajosa. Eu dizia, não, Dade, honestamente, você é muito mais corajosa. Mas eu realmente aprecio. A cada passo temos de seguir Brahma Baba, claro, mas olhe para Dade. Of one who followed Brahma Baba accurately, understood. Ela é essa presença daquela que seguiu Shrimad, seguiu Baba e sempre entendeu acuradamente. A última coisa, a capacidade que ela tinha de aprender. Estava em Global Cooperation, eu ia todos os anos para o Call of Time. Uma vez, Bumi e eu estávamos sentadas. E ele disse, o que você está fazendo? Eu falei, estou lendo os e-mails. Chama Hansa, chama Hansa. Ela está lendo os e-mails, por que eu não posso ler os e-mails? Então, a partir de amanhã, eu vou ler os e-mails. Ai, que linda. Então, tudo que ela via de novo, ela imediatamente falava, eu quero fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Então, uma capacidade incrível. Por um lado, esse dissabor, essa renúncia, e, por outro, apreciando tudo, aprendendo tudo. Eu não sei, Gente Ben também estava lá. Ela estava em Guiana. Eles têm mangueiras e às vezes eles traziam mangas verdes. Ela falou.
vamos cortar e colocar sal e limão. E eu vi a face dela. Eu falei, olha como ela está gostando disso. Às vezes as pessoas acham que assim, essa renúncia, o distaste, esse dissabor, falar, não se interessa em nada, por nada, mas não, ela tinha aquele interesse em comer aquela manga. E ela também gostava muito de ver o oceano. Então, veja como tornar a vida, ela tornava a vida agradável, e ainda assim tinha esse distaste. Então, uma personalidade muito divertida também, como ela ria. Mesmo uma pessoa que estava chorando começava a rir, e essa pessoa ficava feliz. Então, qualidades muito humanas numa alma but learning and reminding que ourselves. mantinha essas memórias, aprendia e compartilhava conosco. E quanto mais nós tornarmos tudo isso prático em nós, mais outros também serão inspirados. Enquanto você compartilhava o entusiasmo dela para ir aqui e ali, fazer isso e aquilo, há uma expressão em hindi que fala: a natureza serve você. Certa vez ela estava em Ahmedabad e os voos para Bombaim não estavam voando, partindo. E ela ia para Pune, depois Delhi, depois parece que é Caribe. E por que ela queria ir para Pune? Porque um dos filhos antigos de Baba, ele estava partindo. Então, ela decidiu, no último momento, que ela queria ir para lá. E os voos para Bombaim não iam. Depois ela viu que tinha um avião indo para Pune. E ela falou, ok, vamos pegar aquele avião. Eles conseguiram aquele avião, então eu vou para lá para dar drishti a ele. Então ele voou e teve a cerimônia na presença dela, depois ela foi para Delhi. E tudo cooperou para que tudo acontecesse. De Pune para Delhi, tudo acontecia na hora certa, e a razão é porque ela tinha um coração puro, limpo, ela só queria ir a Pune para se despedir de um filho bem antigo da Yagya, alguém que é muito, muito amado por Baba, e tudo deu certinho, ela conseguiu pegar o avião para as Filipinas, mesmo que fosse a época de monções, a natureza a cooperou. Ela foi convidada para Bangladesh, não tinha centro, e de Dakar, da capital, tínhamos de ir para o interior, bem para o interior. E era uma hospedaria, uma condição muito ruim. Ela disse, que nada, não é uma grande coisa. E nós ficamos lá por 3 dias. E aquele lugar realmente não era bom para nenhum Brahmin ficar. Imagine para Dadi. Eu ficava literalmente rezando para que não tivesse nenhum tipo de bichinho que mordesse ela. Because then she knew that Dadi Gulzar was waiting for her in Delhi. E depois ela terminou as coisas que eu tinha que fazer lá e ela quis ir para ver Dadi Gulzar, e mesmo que tinha caído árvores na estrada, mas eles conseguiram limpar tudo e ela conseguiu chegar.
Quando ela chegou lá em Delhi, Dade estava lá na fazenda e we saw all these deepaks lining the road to the farmhouse. And it was Diwali, so Neeluben and Dadi Gulzar had arranged that deepaks would light her way to the ai, que farmhouse. coisa linda. They were waiting to Era a celebrate época de Diwali, então já eram 11 horas da noite, e de Delhi até a fazenda, a Dadi Guzar pediu para que fossem colocadas várias Deepaks pela estrada para dar boas-vindas a Dadi, e eles então celebraram Diwali. Ela realmente foi uma companheira de Deus. Tudo ela conseguir por causa desse cuidado que ela tinha, especialmente por aqueles que poderiam ter negligenciado. Ela cuidava. Ela, se ela não via ninguém, se alguém vinha mais tarde, ela levava tole, ela tinha muito cuidado e respeito por todos, e assim ela conseguiu conquistar tudo. Eu também, para Vyakti Parivar, estamos todos juntos, todos nós. Just we will spend few minutes to be around as we Nós are. vamos estar também por alguns momentos em volta de Dadi Guzar. Ela também, todos os dias, There because they had been serving day and night, and the doctors and nurses. And today I think some of them are listening. And acho que algumas das que tomam conta de Dadi Guzar devem estar ouvindo hoje também. Baba está lá, nós continuamos a invocar Baba, e nós olhamos como mídia. Eu acho que média, esses últimos momentos, a gente, com muito amor e respeito, vamos ficar também assim, vamos na forma sutil abraçá-la, como Dadi Janki faria, porque fisicamente a gente não pode estar lá. E Mohini diz que ela tem ficado meia hora todos os dias para estar com Dadi Gulzar. Então vamos ficar com Dadi Gulzar por alguns momentos. Onde está Dadi Janki? Ela está conosco. Então vamos levar Dadi também para lá. Por Ribeiro? Antes da meditação, eu gostaria de um pouquinho mais de tempo, gente, com você. Ela tem um compromisso agora. One particular question for you, Jayanti Didi, actually. If possible, you can share in 1 minute or so. Because we have heard that you went back to India and then Nós ouvimos que você voltou para a Índia. Because of that, you came to London. Just that few moment, if you can share that, and also in one minute, if you can share that now we are completing 1 year, and in this 1 year, how you have hold on to Dadi's presence with you, like what kind of experience? Nesse ano que a gente está completando de Dadi ter ido, como você está mantendo a forma angélica dela com você? Poderia compartilhar em 1 minuto? Como eu disse antes, foi a visão de Dadi, a visão dela que me mandou de volta para Londres. Então, eu tinha que vir aqui para o serviço. Então, essa jornada começou, veio uma delegação, veio o centro, o Sister Mohini foi instrumento para trazer Dadi Janki a Londres. Então, foi a visão de Dadi. E, no último ano, os ensinamentos de Dadi estão muito presentes, não no sentido de sentir falta dela, mas
uma linda recordação do que ela diria, do que ela faria. E hoje, quando eu pergunto qualquer coisa na família Brahmin para as pessoas, Brahmin family, people have so many questions. não, as pessoas Brahmins têm tantas perguntas, e é incrível porque há tanto conhecimento, tanta riqueza do conhecimento de idade. Então, eu aprecio muito a presença dela do conhecimento que ela compartilhava, essa presença através do conhecimento que ela compartilhava, que ela também pode compartilhar com outros. Nice to chat and Muito bom conversar e trazer Dadi, thankful of what she did for all of us. e somos tão gratos por tudo que ela fez e ainda está fazendo. Eu não acho que ela está quieta, ela não está quieta, ela está muito ativa. Eu posso sentir como ela está fazendo com que todos fiquem ativos e que queiram fazer cada vez mais. Dade, todas as almas ancestrais estão conosco até que a tarefa de Deus seja concluída. Então, devemos sentir que temos tanto suporte e eles estão fazendo muito mais, talvez, do que a gente estava fazendo. Então, eu sempre sinto que as almas ancestrais estão conosco até o último dia dessa tarefa, a tarefa de Baba. Vamos então, na lembrança de Baba, todos nós, estar com Dadi Guzar por alguns momentos. Shanti a todos. Muito obrigada, Gente Ben. Thank you. And thank you to everyone. Om Shanti. Obrigada a todos. Om Shanti. Muito obrigada por fazerem parte de Avyakt Parivar. Estou certa que todos gostaram com as duas Didis, então ergam sua mão. Didi está olhando para todos, deem um tchauzinho. Um agradecimento especial à nossa dirigente, ela teve de sair. Nós agradecemos muito por ela ter ter criado esse momento para estar conosco. Nós temos de terminar, embora a gente tivesse preparado mais alguma coisa, vamos mostrar para vocês mais tarde.